ter palavras pra dizer em melodia tudo que ficou gravado na minha memória de um tempo tão lindo que vivi, lembranças que o tempo jamais apagará, milagre do poder divino que os meus olhos puderam contemplar. Falou de um profeta que pude conhecer, de um sorriso tão divino que nos acalentava, de um semblante tão santo que a Deus irradiava, um anjo aqui presente com o amor de um pai, uma mão tão poderosa, uma palavra tão segura. Foi ele o melhor amigo que já conheci. Às vezes me vejo voltando no tempo e recordando momentos quando eu o encontrava e suas mãos eu beijava. Como era gostoso ver a multidão o cumprimentar e suas bênçãos receber. Até parece que vejo outra vez a sua mão nos abençoar e confortar cada irmão. Até parece que vejo outra vez a sua mão nos abençoar e confortar cada irmão, mostrando a cada um a sua direção. Eu queria poder retribuir o que recebi do santo irmão Aldo, seus ensinos, bênçãos e alegria, que sua presença nos trazia, lição de humildade e de fé, santidade e coragem,
Santa Rosa e a Mãe, Virgem Maria, a Santo Irmão Aldo, profeta de Deus, amaremos-te eternamente, ao mundo testemunharemos que és o verdadeiro profeta de Deus, profeta do amor, profeta do amor de Deus. Prezados irmãos e irmãs, a partir deste momento, nós iremos dar início à nossa reunião. Em primeiro lugar, eu quero apresentar a todos a minha saudação, cumprimentando-os com a paz de Jesus, nosso Divino Mestre, nosso Senhor e Salvador. Desejando também que todos possam ser grandemente abençoados, protegidos, amparados em todo o seu viver, pelo Santo Consolador, a Santa Rosa, e pelo glorioso profeta Irmão Aldo. É verdade que gostaríamos de vê-lo aqui entre nós, como víamos há alguns anos atrás. Mas também é verdade que, pela fé, entendemos e compreendemos que, de acordo com o nosso mérito, Ele, em espírito, ao lado de santos e anjos, vem nos visitar, vem estar conosco em nossas reuniões, trazendo do alto céus as virtudes gloriosas do nosso Pai. E é este amor que existe em Deus, é este amor maravilhoso que existe na pessoa do Primaz, que dá a cada um de nós o direito de possuirmos a vida do nosso espírito, a vida da nossa alma. E termos a certeza que, dirigidos por esses santos de Deus, neste caminho maravilhoso, um dia alcançaremos a vida eterna para a nossa alma, para o nosso espírito. E é por isso que aqui estamos. Porque crendo na doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, vivendo estes ensinamentos, a cada dia a nossa santidade aumenta, a fim de que o preparo seja feito e seja realizado, e cheguemos, portanto, à semelhança dos santos e anjos, que vivem já no alto céus, porque também foram vitoriosos. Mais uma vez, sejam bem-vindos a esse templo dedicado à casa de oração, dedicado ao louvor, à exaltação do nosso Deus. E que todo o poder do Pai possa mais uma vez estar presente entre nós. Nós convidamos a sentados que puderem, fiquemos em pé. Vamos fazer a nossa oração, falarmos com Deus, no mesmo espírito, na mesma fé, para que Ele possa nos abençoar mais uma vez grandemente. Ó bondoso, eterno Pai, nosso adorado, onipotente, glorioso Criador. É muito bom, Senhor, novamente nos encontrarmos unidos e reunidos
no teu tabernáculo santo, para prestarmos mais uma vez o nosso louvor, a nossa exaltação, a nossa gratidão, pelas bem-aventuranças que o teu reino tem nos proporcionado a cada dia do nosso viver. Uma vez que o teu poder se manifesta entre nós, através dos teus santos, de grande poder e autoridade, formados pelo Senhor, pelo teu divino Espírito e também pelo teu amado Filho Jesus. Porque Ele mesmo prometera que retornaria a esta terra e que estaria com os seus fiéis, não deixariam, portanto, ninguém órfãos, desde que voltasse a crer verdadeiramente em suas palavras, que seriam anunciadas pelo outro Consolador, aquele Espírito de verdade, que anunciaria tudo quanto haveria de vir e, portanto, prepararia um povo em nome de Jesus, herdeiro de uma vida eterna com nosso Deus. Graças te damos, ó Pai, porque hoje somos o teu povo, a tua família, guiada e dirigida pelo Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa. E durante 44 anos, também nesta terra, tivemos a felicidade de podermos ouvir a voz do Consolador, a voz de Jesus, através de um santo vivo e poderoso, o nosso profeta, irmão Aldo. Continuamos, portanto, sendo vitoriosos, porque esses santos de Deus são vitoriosos. Reinam eternamente ao lado de Jesus, teu amado Filho, de nossa Mãe Maria Santíssima, e por isso esta Igreja Apostólica, vivendo a santa doutrina, anunciada e pregada nos dias presentes, recebe de ti, ó Deus, o direito de ser pelos céus dirigidas. Querido Santo Profeta, irmão Aldo, querida e Santa Vó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, estamos iniciando esta santa reunião em teu nome santo também. Te agradecemos por esta semana maravilhosa, por esse dia maravilhoso que tem nos concedido, pela paz, pela saúde que reina em nossa vida, pelas bênçãos e até mesmo pelos milagres extraordinários que a senhora tem feito a cada dia para dar a vitória a este povo apostólico. E receba a gratidão dos teus filhos, através da presença de cada um, da participação em nossas reuniões, dos louvores que serão entoados e cantados pelos nossos irmãos coristas, membros do conjunto coral, quer seja aqui na sede ou mesmo em nossas congregações, que unidos pela fé, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo amor, possamos continuar lutando em benefício do reino dos céus, ao lado da senhora, ao lado do Senhor, querido profeta irmão Aldo. E por isso entregamos essa santa reunião em tuas santas mãos benditas e divinais. Amém. No nome do nosso cenário, Igreja Forte. Amen.
Santos e anjos
Precisamos escolher o que melhor fazer. Obreiros apostólicos, pregar sem duvidar. Coristas e músicos com um só objetivo: diaconisa, zelar de tudo com amor. Membros finalmente também a trabalhar. Esta obra precisa de apostólicos fiéis.
será sempre fiel. Triste e cruel, que só traz amargura e gosto de fé. Prezados irmãos, irmãs, internautas, passemos, a partir desse instante, as mensagens contidas em nosso boletim. Em nossa doutrina, no Evangelho do Reino dos Céus, há uma afirmação onde diz assim: o salário do pecado é a morte. Obviamente, trata-se da morte do espírito, da alma,
do ser espiritual. E esta morte, irmãos, ela se constitui na perda da condição de filho de Deus. Existindo, portanto, a situação da criatura de Deus, uma vez que somos oriundos do primeiro casal ou do mesmo casal. O pecado, portanto, ele, quando praticado, traz para quem o pratica a infelicidade, a falta de paz, a falta de amor. E como sabermos o que é pecado, o que não é pecado, o que agrada a Deus, do que não agrada a Deus, o que é certo, o que é errado? Como fazermos esta distinção? Primeiramente, praticando a doutrina e a disciplina que aprendemos nesta Santa Igreja. E nos esforçando também para estarmos ligados, unidos ao Consolador, como acabamos de ouvir pela mensagem musical. E o que é estar unidos ao Consolador? É participarmos do poder da Santa Rosa. E também, até certo ponto, dos seus dons. Porque ela, desde quando viveu nesta terra, pelos seus méritos, ela recebeu como dádiva dos céus, além das virtudes, recebeu o poder do discernimento. E por isso ela foi fiel ao nosso Deus. Foi fiel inteiramente a Jesus, entendendo-o, compreendendo-o, amando verdadeiramente o reino dos céus. E assim ela viveu durante todo o seu ministério, participando, portanto, deste poder maravilhoso que está no Pai, no seu divino Espírito e nos seus santos. Por quê, irmãos? Porque só assim é que nós poderemos ter certeza de que estamos vivendo no caminho do bem, no caminho estreito, e em inteira obediência ao nosso Deus. E como recompensa, a vida do nosso espírito, a vida da nossa alma, e não a morte, e não a separação entre os céus e a nossa pessoa. Irmãos, assim como a santidade, ela tem os seus graus, santo, mais santo e santíssimo, o pecado também. Há o pecado, os pecados graves e os pecados gravíssimos. Embora todos eles podem levar a uma consequência funesta. A inveja, o ódio, a vingança, como aqui está escrito em nossos boletins,
são semelhantes à feitiçaria. E todo aquele que vive e tem em seu espírito esses sentimentos maus, não pode viver, não pode pertencer, não pode entrar no reino dos céus. E na terra, não pode pertencer ao reino de Deus entre os homens. Sendo, portanto, separado. E se não houver um arrependimento sincero, não pode e não receberá o perdão. Porque o arrependimento, irmãos, ele é necessário. É o reconhecimento de um erro que foi praticado, de um mal que foi feito a alguém, por este ou por aquele. Nós apostólicos temos este privilégio de sermos ensinados, orientados, alertados pela doutrina desta Santa Igreja. De maneira que todos nós, creio eu, já tomamos a nossa decisão de ficarmos do lado do bem, de praticarmos o bem, de vivermos bem na sociedade, no lar e no recinto da nossa igreja. Porque é isso que Deus deseja de nós. E aquele que é obediente, aquele que pratica a verdadeira fé, aquele que segue o exemplo ou os exemplos da Santa Vó Rosa e do nosso profeta, recebem como recompensa a proteção divina. A sua alma, a nossa alma, o nosso espírito, ele é preservado, ele é separado. E como a grande muralha, como a grande cortina, esta separação espiritual, ela é conquistada através da perseverança, através da fidelidade, através do verdadeiro amor. E vivendo a sã doutrina, vivendo a disciplina da nossa igreja, buscando o entendimento, buscando a participação nos dons do discernimento, dificilmente alguém vai cometer um pecado. Porque antes de concretizar ou de realizar algo que não tem a natureza divina, o seu pensamento, o seu espírito, vai lhe dar um alerta. A Santa Vó Rosa, o primaz, vai dizer, vai alertar o seu pensamento, o nosso ser. Não faça isso. Não diga isto. Não pratique isto. Porque nunca foi ensinado estas coisas desagradáveis, palavras torpes, gestos obscenos, a maldade, a mentira, o engano, não pode fazer parte do espírito do fiel apostólico.
Por isso, irmãos, é importante nós ouvirmos, guardarmos e entendermos a respeito dos ensinamentos da doutrina apostólica. Desta feita, como os irmãos, grande parte dos que aqui estão presentes, ouviram ontem, temos em nosso boletim a descrição sobre a inveja, o ódio e a vingança. Vamos ler novamente aos irmãos. Todos os sentimentos maus prendem a alma e o corpo ao espírito do poder do mal. E a inveja é um desses sentimentos que constitui grave pecado. O invejoso, seja lá quem for, não pode herdar o reino dos céus, a menos que se arrependa e seja santificado. A inveja é a tristeza sentida ao ver o outro feliz e agraciado, e o desejo imoderado de se apropriar do que não lhe pertence. A inveja é uma atitude errada que leva a comportamentos pecaminosos. Inveja é querer ter o que os outros possuem. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando outra pessoa é abençoada. E chega mesmo a odiar seu irmão porque tem aquilo que cobiça. O invejoso tem dificuldade em ver seus próprios talentos, em contemplar o que há de bom em sua vida. Olha para o que o outro possui e não consegue ver os bens e as qualidades que ele mesmo possui. Da inveja vem a maledicência, que consiste em falar mal e difamar, quase sempre injustamente, a pessoa invejada, com o simples objetivo de destruí-la ou rebaixá-la. A competição vaidosa, que consiste em estar sempre se comparando com o outro, e com isto iniciar uma competição constante, cujo objetivo é simplesmente estar por cima, custe o que custar. A insatisfação constante, pois o invejoso acha que a felicidade está sempre na vida, nos bens ou na casa dos outros. E é capaz de se satisfazer com aquilo que tem, é incapaz. E por fim, o ódio, que é um sentimento intenso de raiva e aversão ao amor e à verdadeira amizade. Pois aquele que está fundado no pecado traz dentro de si a inveja da santidade e bondade dos outros. Geralmente há duas consequências da inveja. A primeira é que o invejoso fica dominado pelo poder do mal. E o segundo, ou a segunda, é o mal que faz ao próximo do qual tenha a inveja. O espírito do invejoso, somente pelo olhar malicioso e ruim, lança suas setas, mal olhado, contra o outro. Muitas vezes com o olhar fere e com a boca elogia. Vulgarmente se diz, fulano de tal tem olho mau. Isto porque fere o próximo e danifica as coisas invejadas. O chamado quebranto é também fruto da inveja. É a influência do espírito das trevas que atinge a pessoa ou a coisa invejada. É o mesmo que feitiço. Há no mundo muita gente vítima da inveja e do quebranto, que ficam até gravemente enfermos, desde crianças, jovens, adultos e idosos. E por não merecerem a proteção divina, por causa do pecado, sofrem muito.
Esclarecemos este assunto para que tenham entendimento e saibam que tudo isto vem do pecado. Observe esse ensino que está registrado em Provérbios. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. São Tiago escreve: pois onde há a inveja e a ambição egoísta, aí há a confusão e toda espécie de males. São Pedro completa ao dizer: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Estamos aconselhando a crer e a confiar em Deus e em seu poder, em Jesus, nosso Senhor, em Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Recomendamos que aceitem e pratiquem os fundamentos da fé desta Santa Igreja, que através da doutrina e disciplina preservam os verdadeiros filhos de Deus. Todos aqueles que ainda têm sentimentos ocultos em seu coração devem se arrepender de todos esses pecados e confiar bastante nesses santos de Deus, entregando-se a eles com firmeza de coração. A Santa Vó Rosa e Jesus são a salvação de todos, porque são vida para o espírito do homem arrependido. Estando com esses santos, e também com a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo em seu pensamento e nas suas orações, terão proteção e amparo, e não precisam ter medo dos sentimentos maus dos invejosos, mas precisam ser fiéis a tudo o que eles nos ensinaram. O ódio, também chamado de rancor ou ira, é um sentimento intenso de raiva, traduz-se na forma de aversão, desgosto, rancor, inimizade ou repulsa contra uma pessoa ou algo, assim como o desejo de evitar, limitar, destruir o seu objetivo. É contrário ao amor ou à amizade. Assim como a inveja, o ódio é outro pecado semelhante ao da feitiçaria, pois produz os mesmos efeitos. Aqueles que têm ódio já está dominado e influenciado pelo espírito do mal. E quanto mais ódio tiver, mais influência má atrairá ao seu próprio corpo e sofrerá muito. Deste modo, não poderá ter paz. O espírito do ódio ataca também o homem, ou o objeto odiado, e lança sobre o mesmo as suas setas inflamadas. Quais são os espíritos do mal, causadores da doença, da morte e da destruição? Aquele que tem ódio, vendo a outra pessoa, não precisa falar nada para feri-la, pois só o seu olhar fulminante basta para fazer-lhe o mal. Os odiosos, nervosos, irritados, se permanecerem nesse estado de alma, não podem herdar o reino dos céus. E estes, se quiserem a salvação, precisam do arrependimento, humildade, paciência e fé. E devem saber que os sentimentos maus não são naturais do seu espírito. Por isso, quem desejar a graça de Deus, de Jesus e do Consolador, e também do sucessor, se tiver algum ressentimento contra outrem, é necessário que primeiramente se arrependa, e se foi ofendido, deve perdoá-lo, pois somente assim receberá o perdão divino, para poder ser ouvido e atendido em suas orações. Por conseguinte, ninguém deve ter ódio, mas sim o amor sincero e divino como virtude do Espírito Santo. Percebendo que alguém o odeie, não tenha medo, todavia confie na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo, e obedeça-lhes, pois estando com esses santos de Deus, está bem e será resguardado de todos os males. O sentimento da vingança, ou a vingança propriamente dita.
Está registrado em nosso livro o Evangelho do Reino dos Céus, que o espírito das trevas é quem domina as pessoas de modo que sugere a mentira, a falsidade e o roubo. Ele dá a desconfiança e a raiva e alimenta o desejo da vingança. A vingança é um sentimento de raiva, ódio ou rancor, em conjunto com emoções e vontade de algum tipo de agressão dirigida a uma ou mais pessoas. Este sentimento cruel, quando em descontrole, pode aniquilar por completo com a vida de uma pessoa, inclusive prejudicando a vida de todos os que estão por perto. Quando surge a ira e a vingança, somos tomados pelas emoções, de tal forma que perdemos a racionalidade, deixando-nos fora do nosso juízo normal, podendo nos levar a cometer erros, do qual, após recobrarmos a consciência e a razão, nos arrependemos. Como dizia um filósofo pensador, a vingança, o ódio e a raiva são sentimentos tão danosos que começam destruindo a nossa própria vida. É um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Pagar o mal com a mesma moeda não é o caminho certo. Só que muitas pessoas vão por este lado. Deixam o ódio e a ira falar mais alto, fazendo tudo o que lhe vem na hora da raiva, agindo por vingança. Não é certo praticar vingança ou fazer justiça por conta própria. Temos que deixar isso para Deus. Ele é o nosso maior juiz e sabe de todas as coisas, e faz justiça a favor do seu povo. E só Ele é que nos dará a maior vitória. Não podemos deixar o mal nos vencer, mas temos que vencer o mal pelo bem, ou com o bem. Pois foi isso que Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram. Não podemos odiar, desrespeitar e nem desejar mal, pois se nós agirmos assim, estaremos na mesma lama, sujos e contaminados. Aquele que estiver com o coração coberto de ódio, rancor e vingança, o Senhor não ouve as suas orações, pois esses sentimentos não pertencem ao reino dos céus, porque este reino é de paz, amor, misericórdia e união. Assim está registrado nas Sagradas Escrituras em Levítico. Não procurem vingança nem guardem rancor contra ninguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. No livro de Provérbios, assim está escrito: o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. As palavras do falador ferem com pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Muitas vezes a Santa Vó Rosa falou aos obreiros: quem não vive para servir e amar, não serve para viver.
Todos que pecam pela vaidade, soberba, inveja, ódio e vingança, ou pela ira e murmuração, recebem como recompensa a condenação e a morte. Por isso diz a palavra da doutrina: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Na verdade, todos que se afastam do mal e se apegam ao bem, vivendo no temor do Senhor, serão felizes. Mas ainda há esperança. Aceitando como regra de fé e de conduta o Evangelho do Reino dos Céus, arrependendo-se, sendo sinceros, fiéis e leais, poderão ser perdoados e abençoados. Por isso que o nosso Senhor Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Todos os sentimentos maus trazem a condenação e, consequentemente, a morte. Mas o prazer nas coisas do Senhor dá a vida. Portanto, dizemos: bem-aventurado o homem que se alegra no Senhor e que pratica a sua justiça. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e foge do mal. Bem-aventurado aquele que ama a Deus e se apega ao bem. Bem-aventurado aquele que ama o próximo como a si mesmo e não promove a contenda e a discórdia com seu semelhante. Bem-aventurado aquele que crê e por isso não dá lugares a sentimentos maus que ferem a alma e o corpo. Bem-aventurado é, pois, o que obedece ao Senhor e vive em caridade, e confia em Deus nosso Pai, em Jesus nosso Senhor, na Mãe Virgem Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa, o Consolador, e no Santo Irmão Aldo, nosso primaz, profeta e soberano pastor. Prezados irmãos, esperamos que não exista em nenhum coração aqui presente nenhum sentimento dos quais aqui foram narrados. Porque, irmãos, aquele que armazena ou possui em seu espírito algum rancor, algum ódio, algum sentimento da inveja, ou se vinga, ou se vingou de alguém, é carente da graça de Deus. É preciso que caia em si e com sinceridade busquem o perdão divino através do sincero arrependimento. Sabemos que a nossa igreja é muito bem doutrinada, muito bem ensinada, porque a nossa doutrina ela foi revelada pelos céus, através de Jesus à Santa Avó Rosa. E o nosso irmão Aldo, durante 44 anos, procurou ele lutar para incutir, para preservar em nossa alma, em nosso espírito, a beleza da doutrina, os ensinamentos, mostrando-nos que devemos viver, praticar
todos os dias, e sermos assim perseverantes. Irmãos, quanto Ele nos falou sobre união, e o que é estarmos unidos? Não é estarmos perto um do outro, fisicamente falando, mas é sermos uma só família, é estarmos no mesmo estado de espírito, ligados hoje ao Consolador, ligados ao nosso querido Primaz, fazendo o bem, vivendo no bem, praticando a justiça, desejando a felicidade a todos, até mesmo aqueles que nós não conhecemos, porque sabemos que nesta terra, neste globo terrestre, em muitos países, há pessoas dignas da misericórdia de Deus. E nós queremos que elas também um dia alcancem a vida eterna. Irmãos, nós somos a esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor, de uma vida de paz, de luz e de felicidade. Porque a vida do Espírito, para nós é algo plausível, é fato, é presente. Uma vida com Deus. Não precisamos esperarmos que o nosso corpo termine. Um dia vai terminar. Mas, irmãos, aquele que faz a vontade divina, aquele que obedece o nosso Primaz, aquele que obedece a doutrina, a disciplina desta igreja, é considerado nos céus como filhos legítimos e não apenas como criaturas. Eis aí a grande diferença. E diz a doutrina, aqueles que são filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, pelo poder do Pai, que é dividido, é concedido, é agraciado a todos quantos buscarem-o através do mérito. E assim serão preservados, serão felizes e viverão eternamente. É o desejo da Santa Vó Rosa, é o desejo do nosso Primaz, e eu sei que é o desejo dos meus irmãos. Portanto, que todos nós tomemos muito cuidado, para que nenhum sentimento mau faça parte do nosso viver, mas que através das nossas orações, possamos pedir a Santa Vó Rosa o entendimento, a sabedoria e a participação nos dons dela, limitados, claro, à sua justiça e ao nosso mérito, para que possamos entender e compreender, enxergarmos o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, e fazermos sempre a boa escolha, tomando sempre a decisão. Este é o meu caminho, não vou sair dele. O irmão Aldo está comigo, a Santa Vó Rosa está comigo. Haja o que houver, serei vencedor, porque a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo querem a minha vitória. Então, devemos pensar assim, lutar para que isso seja uma realidade em nosso viver. Guardem em seus corações a mensagem ou as mensagens da nossa Igreja Apostólica. Eu convido os irmãos para que fiquem em pé. Nós vamos orar encerrando assim a nossa reunião. Meu muito obrigado a todos
pela sua atenção, pelo seu carinho, pelos belíssimos hinos que os irmãos apresentaram. Que a Santa Vó Rosa abençoe grandemente a todos, igualmente o nosso primaço. Oremos. Querida e Santa Avó, mais uma vez, sob os teus cuidados, sob o teu amparo, as tuas virtudes, e também do nosso querido profeta irmão Aldo, chegamos ao término da nossa reunião. E por ela os nossos sinceros agradecimentos, pelas bênçãos, pelas virtudes, pela sabedoria que a senhora tem nos concedido, para que possamos viver cada dia melhor para o reino dos céus. Eu entrego, portanto, mais uma vez em tuas mãos santas, vivas e poderosas, a vida dos meus irmãos, e também as suas orações, os seus pedidos, as suas súplicas, que a senhora possa, junto ao nosso primaz, e também a nossa Mãe Maria Santíssima, agraciar todos quantos, diante do mérito que possuem, possam receber da senhora aquilo que almejam. Aqui à minha esquerda está esta caixa de pedido de oração, contendo mais alguns pedidos, os quais foram feitos pelos teus filhos, pelas tuas filhas, em seu próprio benefício ou em benefício de outrem. Que da mesma forma a senhora tenha misericórdia deles, ajude-os, e quem sabe se alguém ou se algum estiverem pedindo perdão à senhora, que a senhora possa também perdoá-los, dando uma nova vida a todos quantos buscarem esta vida preciosa com Deus, com a senhora e com o nosso querido irmão Aldo. Que os teus santos e anjos que aqui conosco estiveram e ainda estão, nos leve até o nosso destino, de volta aos nossos lares, e que esta companhia maravilhosa permaneça ao lado de todos os apostólicos, dando vitórias a cada dia, um bom início de semana amanhã, no trabalho, na escola e também nos seus lares. E que eles sejam sempre felizes e unidos à senhora, ao senhor querido primaz, a Deus nosso Pai, e tenham a vida perfeita em sua alma e em seu espírito. Amém.